muçulmanos, um povo carente de esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória para o povo de Israel. Jesus, a fonte de vida e esperança e salvação para os povos muçulmanos. 1,9 bilhões de muçulmanos sem esperança. Nós, alunos da MT 20.1, vamos dizer sim a esse chamado de esperança. Escola de Missões Transculturais da Jucum Campinas. Nossa equipe coordenadora, os nossos eventos principais: Aldeia Indígena Cerro Corá, em São Paulo, onde os alunos eles podem aprender na prática tudo aquilo que Deus tem lhes ensinado. Também prático na Mesquita, na cidade de Campinas, onde os alunos eles podem aprender na prática com relação aos povos muçulmanos. O que é MT? Como alcançar outros povos? Em todo tempo, em todo lugar, nós estamos cercados de pessoas com diferentes culturas que a nossa. Como viver nesse contexto? Como pregar o Evangelho para alguém de tradições diferentes da nossa? Nós capacitamos de forma introdutória os alunos para entender e exercer o seu propósito. Escola de Treinamento, a Jucum Campinas sempre investe em missões transculturais, tanto enviando como preparando, pois sabemos que Deus se preocupa com todos os povos. Neste curso nós damos um panorama sobre muitos assuntos relacionados a outras culturas, estratégias, desenvolvimento de projetos, vivência no campo, no contexto transcultural. E em prática, entendemos que existe uma eficácia no praticar aquilo que se aprendeu de forma íntegra. Viver o que tem aprendido amplia o conhecimento e se torna mais real o conteúdo ensinado. A MT tem o objetivo de promover os jovens para cumprir a missão confiada por Deus. Jucum, Jovens com uma Missão, fundada por Lauren e Darlene em 1960. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Na cidade de Campinas, desde o ano 2004. Algumas escolas de treinamento: Escola de Treinamento ETED, EMU, Escola de Missões Urbana, MT, Escola de Missões Transculturais, MF, Escola de Missões de Férias, Libras, Workshop de Cinema, Workshop de Dança e Nico, Superando Seus Limites. A MT, para mim, creio que para todos nós, foi um despertar do evangelismo mundial para falar do amor de Jesus a todos os povos. Quem tem a palavra de Deus tem tudo. A palavra de Deus é viva e eficaz para penetrar nos mais profundos dos nossos corações. Para entendermos o outro, precisamos entender como ele pensa. Logo, há uma ação de Deus para alcançar esse povo. Pois quando entendemos que não somos nós, mas Jesus que faz a obra, sabemos e começamos a entender que somos apenas um canal de bênçãos para o trabalhar de Deus naquele povo.
Devemos olhar de dentro da religião em foco, e não apenas olhar os conceitos através de nossa percepção. Jesus habita e trabalha em cada um de nós da maneira que Ele quer e que Ele pretende, e acha melhor fazer. Somos apenas um vaso na mão do oleiro. Que privilégio! A cosmovisão é o fruto dos nossos amores. Logo nós interpretamos a nossa realidade de acordo onde nosso coração está depositado em amor. O amor é um dos frutos do Espírito Santo. Eu amo Jesus. Como falar de amor sem falar de Jesus? Baraka-Coé foi a primeira aldeia terrena a ser alcançada pelo Evangelho há 120 anos atrás, por um casal norte-americano. Diante de toda essa luta, hoje a etnia tem o Novo Testamento traduzido. Jesus nos resgatou de uma vida sem sentido e nos deu uma paternidade, a qual somos filhos amados. Somos ensinados pelo Abba Pai desde criança, que almas para o reino dele é o que todos queremos. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15: Ide por toda a terra e pregai o Evangelho. O chamado começa quando Deus nos resgata de uma vida de abandono e rejeição para uma vida de aceitação através da adoção. O grande chamado de todos nós é o Ide. Isso deve ser o nosso primeiro pensamento ao levantar e o último ao deitar. Temos que sonhar com isso enquanto dormimos, respirar isso 24 horas por dia, para que quando acordamos pensamos em Cristo e que todo o ser de Jesus seja alcançado por toda a terra e que toda a terra se encha da glória dele. A questão não é saber se vai acontecer o choque cultural, mas sim saber como você vai lidar diante da situação. Por isso, é tão importante que você conheça a si mesmo. Devemos ter um coração ensinável, humilde para aprender. No campo será N situações, e teremos que ser mudados o suficiente para tomar a decisão sábia. A pesquisa também é uma das maneiras que o Espírito Santo age e nos direciona. Portanto, o seu tempo de preparo é proporcional ao seu êxito no campo, pois a pesquisa sobre a localidade, língua, cultura, etnias e tantas outras coisas no campo é essencial para a visão missionária. Deve ser um diferencial para todos os que estão se dispondo a realizar os projetos. Está submisso à igreja local, envolvido com líderes e demais membros da igreja, pois a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Sua vocação é gerada quando você entende a sua causa. Pois como ouvirão se não há quem pregue? E como entenderão se não há quem sinalize? A missão não parte de nós, pois o coração de Deus é missionário. Portanto, Ele vem compartilhando aos nossos corações desde o início. Nas Escrituras, missão é o assunto mais empolgante que há. Jesus foi o maior missionário, e não há outro igual e nem haverá. Maomé nasceu em 570 d.C., na cidade de Meca. Quando ainda era jovem, perdeu seus pais e foi criado pelo seu tio. Ele casou-se com Khadija, que era 15 anos mais velha que ele. Em 610, com 40 anos de idade, Maomé começou a frequentar a caverna de Hira, onde ele teve revelações através do anjo Gabriel, que o mandou recitar Sura 92. Maomé começou seu ministério pregando contra o politeísmo da Kaaba, a adoração a um único Deus, Alá. A morte de Maomé ocorreu no 9º ano do Híjra. O Híjra foi o ano que marcou o início do calendário islâmico. Foi a fuga de Maomé de Meca para Medina. No 9º ano do Híjra, o profeta Maomé ele faleceu. Antes de sua morte, ele considerava-se o último profeta do Islã. Os pilares do islamismo. No islamismo, há 5 pilares em que eles se declaram. Na declaração de fé, eles usam com a famosa frase: há um só Deus, Alá, e um só profeta, Maomé. A oração, eles fazem 5 orações diárias: ao amanhecer, depois do meio-dia, entre meio-dia e o pôr do sol.
é aproximadamente 1 hora após o pôr do sol. E pode ser realizada em qualquer lugar, mas tem que estar limpa. As esmolas, que também são conhecidas como caridade por eles, é onde eles dão o dinheiro aos necessitados e aos que precisam, como um ato de amor ao próximo. No jejum, mais conhecido como o mês do Ramadã, onde eles ficam em total jejum por 1 mês, de comida, de bebida, de fumar, de relações sexuais e até mesmo de pensamentos negativos. Peregrinação, os muçulmanos que têm capacidade financeira e de saúde devem realizar uma vez pelo menos em sua vida de ir a Meca, onde está a Kaaba. A Kaaba é uma casa ao qual se refere a sagrada mesquita. É o lugar mais sagrado do mundo, segundo eles. Os desafios da missão transcultural. Os desafios da missão transcultural podem ser vários, assim como choque cultural, cultura e desafio linguístico. Choque cultural, o desafio é de roupas, alimentos, jeito e mania de pessoas, ao qual temos que lidar com essas ocasiões também. No desafio linguístico, seria na parte de comunicar e falar com os habitantes de certas localidades em suas línguas nativas. Desafio diplomático. No desafio diplomático, fala muito a respeito da documentação, plataforma do local, como levar a palavra de Deus naquela certa localidade, como o evangelho entrará naquele certo ambiente para que Deus comece a fazer tudo aquilo que Ele quer fazer naquele povo. O curso da MT em si me ajudou e abriu mais ainda a minha mente e o leque de inúmeras possibilidades de levar o evangelho de Cristo, para que todos o conheçam e o façam conhecido. Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Essa frase, ela resume exatamente tudo que o Espírito Santo ele ministrou ao meu coração. Sou o pastor Oswaldo aqui da Igreja Assembleia de Deus em Aguariúna. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Anderson, pela vida do irmão Ramon, que estão fazendo esse curso de missões transcultural, e quero louvar a Deus pela vida deles. O Anderson, que tem um chamado para pregar para os muçulmanos, e o irmão Ramon, que tem um chamado para pregar na África. Quero agradecer a Deus, que eles têm o meu aval para estarem fazendo de acordo com o chamado que Deus tem na vida deles, e quero louvar a Deus pela vida do irmão Ramon, pela vida do irmão Anderson. Eles têm o meu aval e tenho certeza que é a vontade de Deus para a vida deles. Amém. Shoo!